Se tem um motivo pelo qual toda pessoa assim, deveria estudar filosofia, é porque filosofia ajuda no autoconhecimento. Então, não só porque você quer ser mais inteligente, mais culto, mais erudito, mas, sobretudo, se você quer saber mais sobre quem você é, eu penso que você deveria estudar filosofia. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Bom, estamos naquele formato aqui, mais descontraído, comigo e com a voz do além, do Gabriel, Eu mesmo. aqui atrás das câmeras, para interagir comigo, para tornar isto aqui, de fato, uma conversa, para que eu não olhe só para este aparelho que está aqui. Eu sei que você está aí, no entanto, de verdade mesmo, quem está aqui é o Gabriel. Então agora eu não tenho mais que fingir, Gabriel. Agora eu falo com uma pessoa de verdade. Eu vou perguntar para vocês, fiquem tranquilos. Exatamente, o Gabriel é o... representa vocês, representa vocês. Gabriel, filosofia e autoconhecimento. O que vem à tua cabeça assim, filosofia e autoconhecimento? O que vem à tua cabeça? Filosofia e autoconhecimento pode não ser exatamente isso, mas saber mais sobre a sociedade. Seria isso Tem que a ver, tem a ver, super a ver. Saber mais Tem sobre a a ver? sociedade. Mas por que saber mais sobre a sociedade faria você se autoconhecer enquanto indivíduo? Porque além de um conhecimento geral sobre o lugar em que eu estou habitando, eu posso conhecer também atos, padrões de pessoas que eu faço. Então isso faria com que eu me reconhecesse melhor. Seria mais ou menos isso. Eu gostei desse raciocínio. Acho que tem tudo a ver mesmo. Quando você estuda o modo como as pessoas onde você convive se comportam, logo você está entendendo o modo como você tende a se comportar, porque você foi criado ali, Exatamente. né? Então, total. Tem tudo a ver com isso aí. Tem tudo a ver com isso aí. Mas não é exatamente isso, porque do modo como você está falando, sociologia daria a mesma resposta. Por isso que no início eu falei que pode não ser. Mas também tá aí, na mesma estrutura. Não tá, tipo, não é completamente fora, não. Completamente fora, não. Mas acho que sociologia e filosofia, as duas, ajudariam ao que você acabou de falar. Eu vou defender aqui que a filosofia tem alguma coisa mais específica. Mas antes de chegar lá, cara, eu queria passar por 3 formas de se autoconhecer. Antes de falar do autoconhecimento só da filosofia, assim. E a primeira forma de se autoconhecer, cara, autoconhecimento. Quando a gente fala de autoconhecimento, assim, que não é da filosofia. Se eu te pedisse assim, pô, Gabriel, você se conhece? Tu pensaria em quê? Assim, Eu ia falar o básico. Não, eu sou o Gabriel, tenho boa, 22 anos. 22. Idade, nome, idade. O padrão. O que mais? Gosto de jogar, sou o suporte do INEF. Gostos, profissão. Exatamente, seria esse tipo de coisa. Ó, nome, idade, gostos, profissão. Boa, são 4 parâmetros para dizer se eu me conheço ou não me conheço. Boa, geralmente é o que as pessoas dizem, né? E não tá errado. Não tá errado, não. Eu sou aquilo que me agrada. Eu sou aquilo que me agrada. Dizer a minha idade diz muito sobre quem eu sou. É uma piada interna nossa aqui no INEF, é justamente a idade, né? A gente chamou você e a Gabi de geração Z, que vocês são novos. Eu e a Evelyn somos millennials e tal. Isso diz muito dos nossos gostos também, né? Do que a gente gosta e do que a gente não gosta. Eu sou professor de filosofia, isso diz muito da minha personalidade também. Total. A nossa idade diz muito quem a gente é. Talvez o nosso nome também, cara. Tava pensando aqui agora, não sei. Será que uma pessoa que se chama João é muito diferente de uma pessoa que se chama Ulisses, como meu filho? Caraca. Será que isso diz muito de quem é a família dela e de qual nome ela escolheria? Cara, eu acho que não, porque... Eu tô pensando aqui, ó. É qualquer família que daria o nome de Whindersson? Não. É uma família mais pobre ou mais rica? Seria o mais pobre. Então, eu acho que isso diz um pouco da pessoa, né? O nome dela. Mas se fosse colocar nos parâmetros de hoje em dia, isso não se encaixaria, porque
pobre agora tá querendo ser rico e rico tá achando que ser pobre é modinha. Então, eles vão colocar o nome de João no filho de rico e Ulisses no filho de pobre. Pode crer, pode crer. Depende muito, né? Depende muito. Isso depende muito da época que você vai pegar, né? Tem época que nome de rico é um e nome de pobre é outro e vice-versa, né? Uhum. Por exemplo, Elizabeth é o nome da rainha da Inglaterra. Mas quando ela veio visitar o Brasil, o nome da Evelyn é Elizabeth por causa disso, né? Sabia? Não. Porque na época que a Beth nasceu, a rainha veio visitar o Brasil e a mãe dela achou bonito e botou. E a mãe dela é pobre, né? Ou seja, nome de rico com pobre, tem tudo a ver com o que você falou. Exatamente. É isso aí, exatamente isso. Mas sabe o que vem na minha cabeça? E esse é o primeiro tópico. Quando eu penso em autoconhecimentos, sabe quando a gente vai consultar um psicólogo? Sabe aquele estereótipo de psicólogo e o cara fala assim, lembre-se da sua infância. O que aconteceu, quais foram os seus traumas? Se você lembrar dos seus traumas, talvez você lembre quando iniciou esse medo que você tem agora. Já viu isso? Já. Meio que o estereótipo de psicólogo, né? Padrão. Padrão. Então, por exemplo, funciona comigo. Eu anotei aqui algumas coisas pra falar. Tipo, algumas coisas que aconteceram na minha infância dizem que eu sou agora. Por exemplo, eu sou muito impaciente. Eu acho que eu sou impaciente. Dá pra notar? Dá, né? Eu sou impaciente. Às vezes sim. Às vezes sim. Cara, eu me lembro da primeira vez que a minha mãe falou pra mim isso. Eu não sei se eu inventei isso, pode ser que eu tenha inventado, mas eu me lembro. Ela tinha ido me levar ao médico, era no centro de Manaus, a gente não tinha carro, a gente tava indo ao ponto de ônibus, voltando já do médico já. Aí a gente tava no meio fio, assim, ia atravessar a rua. Aí eu tava sendo grosseiro com ela. Não tava querendo que ela pegasse minha mão. Tava tirando a mão dela assim, tava emburrado. Aí ela falou essa frase, eu anotei assim: você parece um cavalinho dando coice. Você parece um cavalinho dando coice. É a primeira memória que eu tenho da minha mãe me dando um rótulo, uma expressão de alguém que é impaciente. E isso ficou na minha memória para sempre, cara. Eu sou um cavalinho dando coice. Sou grosseiro, impaciente. Parece que ela fez assim, ó. Você, a partir de agora, será um cavalinho dando coice, entendeu? É isso. Eu conheço, eu reconheço, assim, eu consigo reconhecer. Ela me batizou a partir de então. É claro que ela não me batizou, né? Ela só estava reconhecendo, talvez, um comportamento que era recorrente. É isso. Eu não sei quando começou, mas na minha memória foi ali. Então eu consigo reconhecer isso. Outra, a minha mãe, isso eu não me lembro. Tipo, é aquele tipo de memória que contam pra você, você faz a imagem na sua cabeça, mas você mesmo não consegue lembrar. Sim. Minha mãe dizia que quando eu brincava com as crianças lá do bairro, eu gostava de liderar. Tipo assim, agora a gente vai brincar. Lá em Manaus a gente não fala pega-pega, a gente fala manja, pega, manja, esconde, manja, não sei o quê. Agora a gente vai brincar de manja-pega. Agora a gente vai brincar de polícia e ladrão. Agora a gente vai brincar de tacobol. Tacobol era uma brincadeira de... Sei qual sabe que qual é? Sei. Então ela falava assim, você sempre... Você não, né? Tu sempre liderava as crianças. Até hoje é um traço da minha personalidade querer sempre estar à frente de projetos. Então, outro traço meu, que começou na infância. E o que a gente é também é muito o que a gente deseja, né? Tipo, o que a gente quer pra nossa vida, assim. Por exemplo, eu lembro que começou na minha infância, sabe o quê? Querer fazer na minha casa uma biblioteca. Assistindo Castelo Rá-Tim-Bum. Boa. Tu se lembra? Tu via algumas coisas do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Não é Via da tua reprise. época. Reprise. Mas tu lembra que no Castelo Rá-Tim-Bum tinha um gato? Sim. Que era dono da... Dono não. Ele reparava a biblioteca? Sim. Cara, aquela biblioteca fez a minha cabeça de criança. Eu cresci querendo montar aquela biblioteca. Então, olha só, um desejo que faz a minha cabeça agora de adulto começou quando eu era criança. Muita coisa que a gente é hoje começa quando a gente é criança. Basta só que a gente lembre. Sim. E quando a gente lembra, a gente fala, entendi onde é que começou esse negócio. Às vezes a gente fala, pô, faz sentido,
A gente fala assim, pô, nem faz sentido assim, eu só me convenceram, cara, assim, nem quero. Não tem esse sentido de autoconhecimento. Eu acho que refletir um pouco sobre o que aconteceu na nossa infância faz com que a gente se conheça mais. Tu consegue lembrar de alguma coisa que começou na tua infância que te faz hoje quem você é? Seria quase o trabalho que eu faço aqui hoje, Hum. que não é suporte, que eu queria antigamente, mas era baseado com computadores, que eu ficava fanático de uma pessoa abrir um aparelho eletrônico e ter vários componentes, e eu falava, cara, como que ele sabe o que tem que mexer? Aquilo era uma imagem que eu via, pô, eu quero fazer isso. Quero olhar para uma placa e saber onde que está o defeito, onde está queimado. Seria isso desde pequeno. Aí tu lembra qual foi a primeira vez? A primeira vez foi... Eu lembro vagamente que foi... Eu ganhei um carrinho de controle remoto e ele estragou. E na minha cabeça eu sabia consertar, então eu abri o carrinho todinho. Algo que poderia ser só uma pilha descarregada ou o controle não tá funcionando. Eu literalmente estraguei o carrinho porque eu achei que eu poderia consertar. E isso foi muito tempo, muito tempo. Isso eu acho que foi a primeira vez que eu falei, cara, eu achei muito interessante isso. Eu quero fazer isso quando eu crescer. Sensacional. Sensacional. Boa, boa, ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Ei, tu faz isso no final das contas, né? Sim. Não faz o. Você não faz só uma função aqui, você faz várias. Inclusive, o setup todo quem montou aqui foi você. Exatamente. Sempre que tem algum problema, é você que É eu que resolve aqui. conserto. Exatamente. Eu já abri mão de... Só me chama, assim. Eu só te chamo, exatamente. Eu só te chamo. Mas, cara, tem esse negócio assim. Se você quer saber quem você é, eu acho que é útil você olhar para sua infância. Tem esse lado. Mas não é exatamente isso que a filosofia faz. Porque, nesse sentido de autoconhecimento, você olha para sua cronologia de vida. Então, se hoje você tem 20 e tantos anos, você olha para quando você tinha menos de 10 anos. Geralmente é isso. Antes dos 10 Sim. anos, muita coisa acontece que vai definir quem você é depois. Geralmente é antes dos 10 anos. Nem sempre, mas geralmente é. Mas tem outro sentido, cara, de autoconhecimento que tem tudo a ver com uma aula que eu dei no Núcleo, lá no curso de Introdução Geral à Filosofia, que é no sentido de autoconhecimento como observação, não sua em relação a quem você é, mas como observação de alguém externo a você, te observando. Tem uma tese em filosofia, não sei se tu já ouviu falar, é a seguinte: uma coisa é você partir da hipótese de que existe uma essência dentro de você que só você tem acesso. Por autorreflexão. Você, tipo, olha para dentro de você, aí você fica tentando identificar quais são seus gostos, quais são suas emoções, seus desejos, suas memórias. Só você tem acesso a isso. Mas é muito, porra, é muito fugidio, né? Parece que é como água. Você quer pegar, mas escapa entre os dedos, né? É como se fosse isso. Tem outra hipótese que é, cara, e se não houver nada disso? E se tudo que você for, na verdade, puder ser reduzido ao modo como você se comporta? Tipo assim, como é que o algoritmo sabe tanto do que você gosta? Porque eu fico pesquisando diariamente, Porque ele sabe como frequentemente. você se comporta. Sim. É isso. Porque o que você pesquisa é o seu comportamento. É isso. É o que você externaliza. Às vezes, você nem se dá conta. Mas ele sabe, porque tem como metrificar o tempo que você gasta em cada vídeo, Sim. o que você clica, o que você dá like, o que você comenta. E no final das contas, ele tem mais informação sobre você do que você mesmo. Porque ele captou muita informação ali que é metrificável. Análogo a isso, cara, são as pessoas que convivem com a gente e observam a gente de fora. Mais do que a gente mesmo se observa. As nossas companheiras, a Gabi no seu caso e a Evelyn no meu caso, elas observam muito a gente. E eu acho que isso tem até um recorte de gênero. Mulher tende a observar mais homem do que homem tende a observar mais mulher. Tanto é que mulher sabe, por exemplo, como é que homem se veste. Nossa. E a gente não sabe como é que elas se vestem, em geral. Elas sabem comprar roupa pra gente e a gente não sabe comprar roupa pra elas. Porque elas observam mais. Por toda uma questão cultural, né? Mulher é criada pra cuidar e a gente é criado pra foda-se, né? Pra
Pra foda-se mesmo. E perdão o palavrão aí, se tem alguma criança assistindo, mas eu tô pressupondo que só tem adulto assistindo aí, né? O Gabriel, na minha frente, tem mais de 20 anos. Então, ele é o meu público aqui. E provavelmente você tem mais de 35 anos também. Tá? Então, a tese é: você quer saber quem que você é? Pergunta de alguém que te observa muito. Você quer saber quem você é? Pergunta de alguém que te observa muito. A Gabi sabe muito mais quem você é do que você, porque ela te observa mais do que você se observa. Um exemplo meu é a Evelyn constantemente lá na mesa, vocês não notam, porque ela dá... Fala baixinho. Ela não fala baixinho, ela me dá... Ela me chuta minha canela por baixo da mesa, assim, né? Mas às vezes, ou chuta, ou só bota a mão assim na minha perna para, o tipo, menos. Quando a gente está conversando e aí tem algum assunto que é delicado e eu não percebi que é delicado, e eu vou puxando o assunto mais fundo, mais fundo, mais fundo. Sei lá, geralmente é sobre religião, ou é sobre... Sei lá, geralmente é sobre religião. E eu não percebi que é delicado para alguém. E ela já percebeu que o meu tom mudou. E eu não percebi que o meu tom mudou. Só que ela já me observa tanto que ela sabe quando o meu tom muda. E só te dá um aviso. Ela só me dá um aviso. Ela bota a mão na minha coxa, assim. Fala. Eu já olho para ela e falo... Aí eu já vou relaxando mais. Já vou mudando de assunto, entendeu? Isso que é conhecer você melhor que você mesmo. Porque ela sabe das nuances da minha expressão antes de mim. Essa é uma forma de autoconhecimento. De se observar, assim. Essa é uma maneira. Tem uma coisa que a Gabi sabe que você faz que você não sabe? É ser ignorante. Ela te avisa antes que você seja. Rapaz, ou só aviso depois que eu fui. Ela só, tipo, ela fala, moça, Ela faz Gabriel, nada a ver. Ela fala, nada a ver, né? Você tá sendo ignorante? Eu falei, mas eu tô falando normal. Não, você tá gritando. Eu falei, não, tô falando normal. É sempre isso. A partir de agora tu tem que acreditar. Exatamente. Porque sabe mesmo, cara. Sabe mesmo. É o poder da observação. Eu vou compartilhar aqui com a galera, no INEF, no Núcleo, aqui no curso de Introdução Geral. Introdução Geral não, de Problemas da Filosofia, confundi. Tem um módulo só de autoconhecimento. Aqui, problemas de autoconhecimento. Tem vários. Essa aula que eu estou falando especificamente é possível olhar para dentro de si? É a aula 20. Aula 20, que eu falo sobre essa tese da observação. Para quem quiser, tá lá dentro, nessa aula aqui. Então, tá aqui, ó. Aula 20. É possível olhar para dentro de si? Para o pessoal saber aí, tá? E aí, o terceiro ponto que eu queria mencionar é, esclarecidas essas noções de autoconhecimento, ou você pode olhar para sua infância, ou você pode olhar, perguntar para alguém que te observa muito. Como é que a filosofia se encaixa nisso? A filosofia se encaixa um pouco naquilo que você falou no início. Uhum. Observar a sociedade. Se encaixa um pouco naquilo que a gente falou dos psicólogos, que é olhar para sua infância. E se encaixa um pouco nessa olhar para quem te observou. Porque o que a filosofia faz? Principalmente na disciplina da história da filosofia. A filosofia investiga quando é que os conceitos que a gente utiliza foram inventados. Concorda comigo que você é sim o que você foi na sua infância? Concorda comigo que você é sim os seus gostos, suas emoções, seus desejos? Mas concorda comigo que você é sim aquilo que você acredita? Por exemplo, o Gabriel é aquilo que o Gabriel acredita sobre o que é amizade, porque isso informa quem você é como amigo. O Gabriel é aquilo que ele acha que é o amor, porque isso informa quem é o Gabriel enquanto parceiro amoroso da Gabi. O Gabriel é também aquilo que ele acredita sobre o que é liberdade, porque isso informa o que o Gabriel acredita sobre o que é política. Liberdade e igualdade. Então tem uma série de conceitos, cara, que você, estudando ou não, tipo, parando para ler o filósofo XYZ, você acredita. Você tem uma noção do que é o amor, você tem uma noção do que é a amizade, você tem uma noção do que é liberdade e igualdade. Cara, você tem uma noção sobre o que é tudo isso. Você talvez só nunca tenha estudado.
Mas você tem. Ah, mas adivinha. Tem uma frase de um filme, aspas aqui, que é... Cara, eu não sei se é desse filme, mas vai lá, alguém me corrigir nos comentários. Acho que é do Constantine. Já viu Constantine com o Keanu Reeves? Já. Que é Muito mais ou bom o menos filme. assim. Mas eu não acredito no diabo. Aí o cara fala assim, não importa. Ele acredita em você. É, é É dele desse filme, mesmo. né? É dele mesmo. É mais ou menos isso com filosofia. Você fala, mas eu não me importo com filosofia. Não importa, cara. Filosofia se importa com você. Que é tipo isso. Você pode nunca ter estudado filosofia. Mas pode acreditar. As noções que você acredita são filosóficas. Quando você se coloca a investigar, porra, mas pera lá. Cara, a minha concepção de amor, de onde é que ela vem, cara? Você tá filosofando. Você vai estudar o que o Platão falou sobre isso, o romantismo falou sobre isso. Você tá filosofando. Você tá estudando história da filosofia, você tá filosofando. Assim, pô, mas a minha concepção de amizade, de onde vem? Aí você vai estudar o Aristóteles, que foi o cara que primeiro teorizou sobre isso. Você tá fazendo filosofia. Assim, pô, mas eu não tô nem aí pro Estado, cara. Estado. Pra que a gente paga imposto? Isso é uma concepção filosófica. Imposto é roubo. Isso é uma ideia filosófica. Por que imposto é roubo? Você pode defender, tudo bem, tá certo, é uma tese. Imposto pode ser Sim. roubo, eu não tô dizendo que não é. Embora eu não ache. Mas é legítimo defender que imposto é roubo, tá? Não é uma tese absurda. Mas é uma tese filosófica. De onde é que você tirou isso? Não sei. Então, alguém pensou por você. Sacou? Alguém pensou por você. Você só tá repetindo uma ideia. Essa ideia não é sua. Esse é o meu ponto, entendeu? Então, a minha questão aqui é: quando você se dá conta de que investigar a origem das ideias é investigar quem você é, porque você acredita nessas ideias, você se dá conta. Filosofia é autoconhecimento. Porque essas ideias formam quem você é. Formam quem você é. Entendeu? E aí, meu amigo, e aí você tem outra relação com a filosofia. Porque ela já não fica uma disciplina mais abstrata. Ela vira uma disciplina que tem tudo a ver com você. Entendeu? Você vai estudar os temas que já fazem parte da sua vida. Entendeu? Já fazem parte da sua vida. É isso. E teria uma diferença entre se conhecer e apenas ter uma opinião sobre si mesmo? E qual seria? Completamente diferente uma coisa da outra, né? Se conhecer e ter uma opinião sobre si mesmo, completamente diferente. A diferença é, você tem fundamento sobre o que você acha sobre você? Se você não tem fundamento, é só uma opinião. Se você tem fundamento, aí você se conhece. Então, quando você fala assim, eu acho que eu sou assim, isso é uma opinião. Quando você fala assim, eu sou assim por causa disso, disso e disso, isso não é uma opinião. Isso tem fundamento. Cara, eu acho que isso é o que diferencia as pessoas que de fato refletem sobre aquilo que falam das pessoas que não refletem. Elas têm fundamento ou não têm fundamento? A coisa mais fácil do mundo é ter opinião sem fundamento, né? Dá trabalho ter fundamento, né, cara? Muito. Dá um Ainda trabalho. mais se for da sua própria vida. É isso. Cara, boa. Por incrível que pareça, Gabriel, não sei se tu já percebeu isso. É muito melhor ir atrás da vida dos outros, né, cara? Da vida dos outros do que da sua própria vida. É mais interessante, né, cara? Exatamente. Parece que sua vida não faz sentido pra você mesmo. Aí você fala, vou cuidar da vida dos outros. Cara, eu acho que é porque, de certo modo, a vida dos outros não envolve não tem um envolvimento emocional. Assim, não dói ir atrás da vida dos outros. Ir atrás da sua dói, eu acho. Sei lá, às vezes você descobre quando você vai atrás da sua que você devia estar fazendo uma coisa que você não tá, ou que você errou num determinado momento Sim. e você precisa consertar. É aquela coisa, né? É muito mais fácil resolver o problema alheio do que o seu, né? Você vê com distanciamento e tal. É isso, é isso. Mas essa é uma boa pergunta. Você que está assistindo aí, você tem apenas uma opinião sobre quem você é? Ou você tem fundamentos sobre quem você é? Uma pergunta boa, né? Pergunta boa. Mas tu já tinha pensado na filosofia assim? Não. Porque eu acho que todos que são fora do ramo da filosofia entendem a filosofia como estudo dos filósofos. Uhum. Não como tudo que você vive. Por exemplo, igual você falou, eu tenho uma concepção do que é amor.
isso é filosofia. Mas a pessoa que não estuda ou não conhece a filosofia não acha que isso é uma filosofia. Então, eu acho isso. Boa. Dizem assim, até para você dizer assim, filosofia não é importante. Opa, você acabou de entrar num argumento filosófico. Exatamente. Porque para dizer se é importante ou se não é importante, você vai ter que entrar numa argumentação filosófica. Então, assim, não tem para onde correr. Até para você descartar, você tem que filosofar, entendeu? Então, filosofia é incontornável. Incontornável. Não tem para onde escapar. Perfeito. Bom, meus amigos, coloque aqui nos comentários se vocês gostaram do formato. Tô fazendo uma série de vídeos aqui com o Gabriel como voz do além. Coloca aqui se você gostou. E se você quiser mais informações sobre como funciona o Núcleo de Formação Filosófica, que é a nossa escola de filosofia, o link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Qualquer informação que você queira sobre como funciona, quem vai te atender é o Gabriel. Pode mandar mensagem lá que eu respondo todos. Exatamente. Só acessar o link, vai ter lá o WhatsApp. Quem responde é o Gabriel. Tamo junto? Tamo junto. É isso. Não se esquece, você é o que pensa e, como sempre, fique com Sócrates.